Meus amados, eu quero passar a palavra para você, a palavra de Deus. Veja bem o que é que esse vídeo eu falo, mas antes de voltar a palavra de Deus, que a Bíblia fala mesmo assim: meu povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento. E não é só o entendimento da palavra de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, mas também tem que ter o entendimento científico. Olha o que está acontecendo nessa época. Essas pessoas, esses politiqueiros, estão invadindo as igrejas para nessa época falar de Deus. Tem esse bispo aí e esse pastor fala até de dar amada gente, ou seja, quer colocar até como ela fosse cristã, e não é. Mas veja bem esse vídeo aí e tome suas conclusões. O Papo de Crente é muito especial, um programa histórico, gravado diretamente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva, a nossa querida Janja. Isso... A primeira-dama Janja da Silva seria responsável por impedir que Lula se aproxime de lideranças evangélicas de direita. Janja, no entanto, acredita que os pastores conservadores, mesmo que se aliem ao governo, nunca serão confiáveis. Eles nunca gostaram de, nunca são cristãos. Eles são comunistas, já falei isso em vidas anteriores. O comunista, ele segue a linha de Engels e Karl Marx. Engels e Karl Marx, eles falam que para se ter uma sociedade socialista, comunista, tem que exterminar os evangélicos, ou seja, abolir. O Engels e o Karl Marx, eles eram ateus. Eles odiavam Deus. Ou seja, aí como é que vem esses caras seguindo essa linha comunista, essas ideias comunistas, e querem agora tá fazendo aliança com a igreja? Justamente nessa época, acho que está na hora de a gente acordar. O Lula agora falou que ele tem orgulho de ser comunista, e você vai ver o vídeo. Como é que a pessoa tem orgulho de ser comunista? Na China comunista, o que está acontecendo? Foram 30 pastores que sumiram. Lá você não pode, o cristão, o crente, o pastor não pode pregar a palavra de Deus nas redes sociais. É isso que eles estão querendo fazer aqui. Na Coreia do Norte, se encontrar uma Bíblia na casa, toda a família é enforcada. Ou seja, a perseguição dos cristãos está agora. Ou seja, então assim, não cai na minha mente com uma pessoa que diz que é cristão e segue um governo desse, e segue uma linha dessa. Ou seja, quem é seu Deus? Seu Deus é o PT? É o Lula? É a corrente lá? Ou você segue ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra? Só que eu quero dizer para você que, graças a Deus, os cristãos estão acordando, estão tudo ligados. Nessa época eles vão aparecer dizendo que é santinho. Então, graças a Deus, a comunidade evangélica acordou, e eles não vão conseguir enganar mais a gente. E a gente vai dar a resposta nisso no ano que vem. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. Por que um verdadeiro cristão não apoia Lula? Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Contra fatos, contra a verdade, não existe argumento. Eu vou provar aqui. É muito importante, mas quero fazer algumas considerações para você entender. A primeira: a Igreja de Cristo não apoia ninguém. Eu digo isso há 45 anos. Ela está acima de tudo. A igreja não apoia presidente, governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador. A igreja não. A igreja precisa do Espírito Santo. Isso aqui é a igreja, corpo místico de Cristo. Agora, nós que somos cidadãos de um país inseridos na sociedade, é que apoiamos. Como é que eu apoio alguém? Segundo meus princípios, crenças, valores e caráter. É isso aqui que norteia quem eu apoio ou não na política. Há 23 anos atrás, em 2002, eu apoiei Lula. Não havia nenhuma denúncia de corrupção contra ele, nem tampouco ele botou as manguinhas de fora nas questões ideológicas. Eu apoiei. Quando ele começou a mostrar a ideologia dele, eu caí fora. Segundo o ministro Barroso, o governo Lula e Dilma, um dos maiores
esquemas de corrupção do mundo. Segundo o ministro Gilmar Mendes, governo de ladrões. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, lá na USP, saquearam o país. Vergonha seria eu apoiar hoje Lula. Então por que eu não apoio Lula? Lula, no Foro de São Paulo, em 2023, como presidente, disse em alto e bom som que tem orgulho de ser chamado comunista, que não ofende. Vamos ouvir a fala dele? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Ou seja, eles nunca foram cristãos, eles nunca foram, porque segue até a linha comunista. E quem é comunista odeia os cristãos. Então é um processo contraditório. Eles são realmente do candomblé. Mas como eu estou falando isso aqui, não estou falando para discriminar ninguém, não. Nada disso não, que minha avó era. Eu também já fui nascido e criado. Mas só que aqui está acontecendo, a gente tem que se decidir o que é que a gente quer. Eu tenho um amigo também que é. Outro dia eu fui pregar a palavra com um amigo, eu falei para ele, rapaz, vamos falar, ir para a palavra de só eu sou do candomblé, eu sou candomblessista. E eu abracei ele, apoio até hoje, a gente se encontra, abraço, eu beijo ele. E graças a Deus, mas o que é que eu quero falar? A gente tem que se decidir quem a gente é. Não numa época dessa, a gente dizer que é cristão, todo mundo é cristão, não, que não é. Eu decidi ser cristão, meu amigo decidiu ser do candomblé, ele decidiu seguir os orixás dele, eu sigo a Jesus e tá tudo certo. A gente tem que saber o que é que a gente é e assumir o que a gente é, não querer vir com um discursozinho sofista para enganar os cristãos. Vamos acordar, irmão. Tá na hora que a gente acordar. Xangô, teu pai te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, Caô, Cabieci, nós carregamos, presidente, a força das minhas antepassadas e dos meus antepassados. E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador. Meus amados, temos que ter o discernimento e temos que ter o conhecimento. Você pode ver aí, ó, muitos pastores aí se venderam, estão apostatando da fé. E nós cristãos, verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, ele é incorruptível. Não podemos aceitar o que está exposto aí. Vamos lutar pelo nosso povo, vamos lutar pelo nosso país. Jesus que abençoe, que o guarde vocês e proteja a todos.